Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Entendeu? Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. Ontem, ao longo da entrevista, o Renato algumas vezes falou que hoje eu tô calmo. O que vocês acham dessas manifestações do Renato e do tom que ele está levantando aí com os jornalistas? Se a gente quiser fazer uma avaliação do que ele falou, simplesmente, do tom que ele usou, da dificuldade, enfim, a gente pode fazer. A gente pode fazer um retrato de ontem. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é uma conduta. O Grêmio... Só assim, César, desculpa te interromper porque tá preparando a tese aí. Não tem problema. Acho que a gente tem que sublinhar. O Renato fez uma ameaça Isso aí não... a jornalistas e a filhos de jornalistas. Vocês têm filhos. Como é que sabem onde estudam? Cara, eu sempre tive uma ótima relação com o Renato quando eu era repórter da Band, repórter do Fox Sports. Ótima relação mesmo. E eu confesso pra vocês que eu gosto do Renato, gosto do estilo do Renato, do lifestyle do Renato. Mas, cara, só um pouquinho. Chega. Ele fez uma ameaça a jornalistas e a filhos de jornalistas no mundo do jeito que tá hoje. Com o maluco que tem, sim, dentro da torcida do Grêmio, dentro da torcida do Inter, dentro da torcida de todos os times do futebol brasileiro. Tá cheio de maluco. Daqui a pouco o cara sai. Pô, o Renato me autorizou. Como assim, cara? Só um pouquinho. É sobre isso, exatamente sobre isso, Vaguinho. Exatamente sobre isso. E aí tu tocou no ponto que era a base da minha tese, que é o autorizar. A gestão, o Grêmio, assim como o Inter, a gente pode falar dos dois, porque há pouco tempo a gente viveu, não consumimos merda no Inter. Há muito pouco tempo. E isso vira uma briga ideológica, os que gostam e os que não gostam. Vira uma briga. E é sobre isso que a gente tem que tocar. O Renato não pode ser autorizado pelo Grêmio a sentar com um painel de patrocinadores atrás e ameaçar alguém. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. O Grêmio autoriza, e quando eu falo que nós não podemos pegar pontualmente a entrevista de ontem, apesar de eu concordar com o Vaguinha que ontem foi mais grave, nós não podemos fazer isso porque um dia antes, o presidente do Grêmio, ele autoriza qualquer crítica quando ele chama filho de chocadeira uma pessoa. E aqui não é... Não, descambou o negócio. Descambou o negócio, virou o fio. Virou o fio. E aqui não é... Embate entre jornalista e profissional ou dirigente. Gente, isso é histórico. Isso é histórico. Acontece desde 1970, 1960. Agora, esse tipo de situação, de ofensa num dia e ameaça no outro... Não, e mais, a gente vive numa sociedade, num mundo, né, num momento em que existem muitas... Porque ele fala ali em algum momento, né, sobre as notícias falsas, sobre as mentiras. Existem muitas notícias falsas. Sabe, vocês vão dizer, bom, mas o jornalista tem que apurar, o jornalista tem que verificar. Sim, tudo isso, sem dúvida alguma. Mas, quando tu estás diante de uma notícia falsa, será que a postura mais adequada é essa? A notícia falsa... Se é a notícia falsa, ela morre nela mesma. Simplesmente diz, é mentira. Na terceira vez que aquela fonte traz alguma mentira... acabou a credibilidade. Então, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma conduta de comunicação e é preciso dizer, infelizmente, ela está entrando fortemente no futebol, mas ela não está no futebol. Ela é uma conduta de sociedade. Nós estamos trabalhando por engajamento e por nicho. E é isso que me preocupa. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não acabei a pesquisa ainda.
O Grêmio tem 8 milhões de torcedores. 8 milhões de torcedores. Destes 8 milhões, se comunicam diretamente com o Grêmio cerca de 800 mil, 10%, que são o que a gente pode chamar de heavy users, os caras que todo dia consomem alguma coisa e tal. Esses nichos, pequenos nichos, e eu vou usar o meu canal do YouTube, que é um pequenininho nicho, que tem um vídeo lá de 20 mil, um outro vídeo de 25, um outro vídeo um pouco mais, um outro vídeo um pouco menos. Eu não me comunico com o torcedor do Grêmio. Eu me comunico com um grupo de pessoas que gosta de me ouvir. E quando tu aprende isso, tu começa a dizer, quando o Grêmio fala, o Grêmio não fala para mim. O Grêmio precisa falar para 8 milhões de torcedores. Agora, andando no carro em Porto Alegre, tem 640 mil carros andando em Porto Alegre. Neste momento, 640 mil carros entre Porto Alegre até Novo Hamburgo, na rua. Destes, 60% estão na Rádio Gaúcha. É preciso ter responsabilidade quando tu lidar com massa. E o que está acontecendo no Grêmio é uma comunicação de nicho, onde o Grêmio está falando com quem odeia engajado. Ou seja, eu preciso do inimigo para fazer com que a minha narrativa vença. E é isso que o Grêmio está fazendo. Vamos pensar um pouco mais longe. 8 milhões. Esses aí, Renato Portaluppi e Alberto Guerra, estão rebaixando o Grêmio. Por quê? Porque eles estão começando a tirar esses 8 milhões do centro do que o Grêmio passa para a sociedade. O Grêmio é muito maior do que esse tipo de raciocínio. Não parem de gostar do Grêmio por causa disso. Ô, Munari, deixa eu até te perguntar uma coisa. Junto com tudo isso que a gente está falando, também quero te ouvir, saber a tua opinião, se o Renato se passou. Eu queria que tu também falasse sobre outro momento da declaração dele, quando ele diz que, ao fim, né, quando eu estiver saindo, eu vou trazer alguns nomes, eu vou falar algumas coisas por aqui. Já indica que agora, quando acabar o Brasileirão, o Renato deve se despedir do Grêmio? Eu acredito que sim. Até ele tem dado esses indícios, né? A gente tem as informações de bastidores do Grêmio, de que o Grêmio já trata, né? Que vai buscar um outro treinador pro ano que vem. E esse discurso do Renato, assim, que a gente, tá certo, tudo que o César e o Vaguinha falaram, assim, a gente quando mexe com o fio das pessoas, assim, é absurdo. Só que sabe qual é o problema disso tudo? É que vem de cima a autorização. O Guerra, ontem quando falaram, o Guerra não tem falado depois dos jogos. Quando anunciaram que o Guerra ia falar, eu imaginei, vai vir pedir desculpa por ter falado lá o fio de chocadeira e tal. Eu imaginava que era essa a ideia. Não. Passou batido, não teve uma nota. Ou seja, então, o que o presidente do Grêmio falou, ele considera certo, ele não voltou atrás no que ele disse. Aí o Renato falou, não imagina o Grêmio vai condenar o Renato agora, né? Vem de cima. É da presidência do Grêmio autorizando que qualquer o Renato, jogador, funcionário, que quiser agir dessa forma agressiva, tá liberado. Porque vem do presidente. Então, assim, é um final de ano, assim, terrível do Grêmio, terrível. Mas não é um final de ano, eu peço isso para as pessoas, vamos refletir mais adiante. Quando começou essa gestão, vocês lembram dos conflitos do Calef? Qual era o discurso de ódio? Aí entra o discurso, sai o Calef porque não tinha boa relação com a imprensa. Aí a gente viu que não era o Calef, porque a relação com a imprensa continuou igual. E aí entra o que eu peço para as pessoas, não é a imprensa. Porque quando a gente briga, a gente cai na narrativa. Quando eu assumo para mim a briga com o Renato, eu caio na narrativa. Pois é, tem tu que muita já teve gente, do outro lado. Tem muita gente que considera mesmo adora. que não é a imprensa, então? Não, é porque é fácil eu nomear um inimigo. É uma barbada. Eu tô mal em algum ambiente. Se eu nomear um inimigo, eu vou ter gente a favor e gente contra. Isso é técnica. Isso é uma técnica. As pessoas estão... É só olhar. Só que ninguém tá se dando conta que tu não fala para o nicho que tu tá querendo atingir. Tu fala para esse cara que é o cara que engaja. Então tu vai lá e diz assim, essa imprensa, porque os caras são mentirosos, porque os caras estão fazendo crise aqui, não sei o quê. Não! O que tá fazendo crise no Grêmio é o resultado de campo. Que história é essa de notícia fazer crise? É a versão não consumam merda isso, do Grêmio. É exatamente mas isso. Muito pior porque tem ameaça aí. E quando... Não. Nesse caso tem ameaça física. Mas naquele discurso é igual. Porque aquele discurso dizia para não consumir.
para não ouvir, para não ver. Ou seja, era também um discurso de rompimento. Era um discurso de mas rompimento. esse é muito mais e grave. é sobre isso que a gente tá falando. Quando tu busca o discurso de rompimento, tu nada mais tá fazendo do que eles e nós. Só que Grêmio não... Gente, Grêmio, tá? Pega aqui Inter, então, para não parecer que eu tô defendendo o torcedor do Grêmio. Inter, dentro desses carros que eu citei há pouco, tem criança? Tem. Tem pobre? Tem. Tem rico? Tem. Tem idoso? Tem. Tem trabalhador? Tem. Tem desempregado? Tem. Gente, não tem nicho. Nós estamos falando de clubes de massa e paixão grande. Não caiam na narrativa do Renato de ódio, porque isso aí está dividindo o Grêmio ao meio, assim como o Inter correu sério risco quando entrou em uma narrativa ideológica com relação ao Eduardo Cudê. O Inter correu sério risco. O Grêmio está vivendo esse risco há 15 anos. Que vem também de cima para baixo. Vamos Feio. antecipar um outro tema por aqui, já que nós estamos falando de falas, declarações e repercutindo o que rolou depois do jogo de ontem entre Grêmio e Cruzeiro. Eu quero compartilhar com vocês aqui a fala do Bright White, porque ele foi ali o centro de uma polêmica, né, nos últimos dias. Um jornalista, o Diogo Rossi, trouxe a informação de que ele teria procurado o presidente do Grêmio, o Bright White, né, procurado o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, para reclamar do Renato. E o Bright White negou que tenha feito isso. Vamos ouvir aí o que falou o dinamarquês. Se um jogador faz isso, é uma falta de respeito para o treinador. Não sei de onde isso ha saído, mas sempre coisas sair que não é verdade. Estou muito contente com o Renato, tenho minha confiança e como falei, os jogadores que têm que ter mais responsabilidade no campo. Mas assim, é muito simples o futebol. Agora estamos em uma situação difícil, mas para sair só é mentalidade, nada mais. Bom, aí a gente vê um tom completamente diferente, né? O Bright White, diante de uma notícia que ele diz que não procede, mas ele conduz a declaração dele de uma forma completamente diferente. Conduziu como o presidente deveria ter conduzido. Quer negar? Não pode de jeito algum fazer o que o Alberto Guerra fez. O Bright White é um cara muito acima da média, né? Espero que o Grêmio aproveite esse jogador, que ele fique aí, né? Porque ele é um jogador de um outro ambiente. Óbvio que essa questão conversou com o Guerra sobre o treino do Renato, é óbvio que ninguém vai admitir, né? Ninguém vai admitir. Embora jogador de futebol é curioso, né? Porque depois que troca o treinador, a gente vê... Daí, ano que vem, se não for o Renato, o treinador do Grêmio, se o Grêmio tiver no bom momento, a gente vai ter um monte de entrevista de jogador falando, não, agora melhorou isso, agora melhorou aquilo, agora mudou aquela coisa. Mas quando tá, ninguém fala. É óbvio que ninguém vai falar. Mas o Bright White é um cara muito acima da média e um cara que, olha, tá ajudando a salvar o Grêmio, né? Quantos gols já tem o Bright White? 8, né? No Brasileirão. Tá ajudando muito. Um jogador muito diferente, né? Um jogador muito diferente. E pra mim, assim, o Grêmio de 2025 começa por esse jogador. Esse jogador não só ser o centroavante, esse jogador ser o capitão do time, esse jogador ser o líder do time. Ele foi ontem o líder. E ele chamou exatamente. a responsabilidade também pros jogadores, né? Esse é o lado. E ele falou nessa entrevista, essa entrevista é muito boa. Ele fala da dificuldade que o Grêmio teve para sair jogando. Ele chamou de estresse com a bola lá na origem das jogadas. A relação com a notícia, ele fez o que tem que fazer. Se ele acredita que não seja verdade, ele diz não é verdade e acabou a história, e não deu ênfase, não deu moral, não deu nada. Como tem que ser? Agora tem uma coisa, né? Quando ele critica, fala da dificuldade do time de sair jogando, fala do time não ter a bola, do time se defender mal e tá criticando o time. Não é o Cristiano Munari, é o CCD que monta esse time, né? Sim, mas quem é que é o responsável pelo time? Mas é que eu acho que não é a Kelly Costa que tá montando esse time aí, né? Eu tenho um pensamento completamente diferente disso. Eu acho que essa discussão, ela é todo tempo. Essa discussão sobre tentativa de melhorar é todo tempo. Pega um jogador desse nível, ele vai pro vestiário quando acabou o jogo e diz, pô, se eu tivesse jogado um pouco mais atrás, será que não seria melhor? E ele não tá criticando. Ele tá tentando construir, não é assim, mas assim, ó, vamos protocolar aqui, vamos protocolar. Não, mas defender mal é coletivo. Mas ele fala, na saída de bola, do estresse dos jogadores em a bola estar queimando, não da parte coletiva.
Tá? Não, eu tô dizendo que o que ele disse, eu não tô dizendo Não, mas quando ele tá fala da saída de certo, não. bola, a saída de bola é coletiva. Eu sei, só que ele fala do estresse, da preocupação. Então, eu acho esse tipo de postura... E o Grêmio tem 2 líderes hoje, tá? Graças a Deus. 2 líderes. O goleiro e o centroavante. Porque o goleiro também é líder, tá? O goleiro também é líder. Que o Grêmio comece a temporada do ano que vem com esses 2. E os outros líderes, que já foram muito líderes, que permitam uma nova era do Grêmio. Né?